Salmo 117, curtinho, né? 2 versículos. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim, ó: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Vamos orar? Nosso Pai, que nessa manhã a Tua palavra edifique a nossa vida, nos desafie, nos oriente sobre decisões, nos ajude a compreender mais e mais a respeito da vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esse é o menor salmo aí do Saltério, o menor capítulo de toda a Bíblia, mas não o despreze pelo tamanho dele. O pregador Charles Spurgeon comentou sobre esse salmo o seguinte, ele falou assim, esse salmo, que é muito curto em sua letra, é excessivamente grande em seu espírito. E ele continuou, este é de uma única vez o capítulo mais curto das Escrituras e a porção central de toda a Bíblia. Lutero disse que esse salmo era breve para que todos pudessem compreender o significado dele. O conteúdo dele é um grande apelo missionário e é sobre isso que nós vamos falar. Imagine um mundo onde cada nação, onde cada tribo, onde cada língua exalte o nosso Deus. Todos exaltando a Deus. Parece um sonho distante quando a gente vê hoje, né? A gente vê algumas nações cristãs, mas a maioria delas completamente alheios ao nosso Deus. No entanto, esse é o clamor aqui do Salmo 117. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Então, o menor capítulo da Bíblia contém um dos maiores desafios missionários, que é alcançar todos os povos para que eles louvem a Deus, para que eles se juntem a nós em adoração ao nosso Deus. Hoje, milhões ainda não conhecem esse Deus maravilhoso. E nós, como igreja, nós somos chamados a mudar essa realidade, ou seja, instrumentos para mudar essa realidade. Será que a gente está disposto a aceitar esse chamado, a atender esse chamado? Deixa eu passar com vocês aqui sobre o conteúdo desse salmo. A primeira coisa que ele vai nos trazer é uma ordem expressa. Louvem o Senhor. Louvem o Senhor. Mas antes de falar sobre essa ordem, né, eu me lembrei que lá no ano de 1643, a Inglaterra vivia um caos político, um caos religioso, um momento de trevas. Um ano antes tinha começado uma guerra civil entre aqueles que apoiavam o rei Carlos I e, de outro lado, aqueles que se opunham a ele, o parlamento liderado por Oliver Cromwell. E nesse contexto de caos, de guerra civil, de muita confusão, para tentar dar um rumo à nação, para apaziguar a situação, o parlamento convocou cerca de 120 teólogos, na verdade 121 teólogos renomados, aqueles que eram mais conhecidos no país, para se reunirem na abadia de Westminster, em Londres, e produzir um documento que servisse de confissão de fé para os ingleses. Para dizer assim, é nisso que nós cremos, é nisso que o nosso país crê. O trabalho desses teólogos começou em 1º de julho de 1643, e depois de mais de 1000 reuniões que eles fizeram plenárias, reuniões de comissões, reuniões de subcomissões, esses teólogos, cerca de 3 anos depois da primeira reunião, eles entregaram, dentre vários documentos, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster, que inclusive até hoje é adotado, é seguido pelas igrejas presbiterianas. Os catecismos, eles eram formados, não é apenas os presbiterianos que fizeram isso, os luteranos, os batistas, todos eles fizeram catecismos, e eles eram formados de perguntas e respostas. A ideia era ensinar a igreja, ensinar o povo de Deus sobre aquilo que eles deveriam crer a respeito das Escrituras. E a primeira pergunta desse catecismo ficou famosa. A gente que estuda teologia se depara com ela constantemente nos livros de teologia. E a pergunta é: qual é o fim principal do homem? E a sua resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Primeira pergunta do catecismo.
Qual é o fim principal do homem? Para que nós fomos criados? Qual o objetivo da nossa vida? E eles chegaram a essa conclusão, esses 120 teólogos, de que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o que esses teólogos, depois de reunirem durante 3 anos, debaterem, né, sobre as Escrituras, sobre aquilo que é o central, sobre aquilo que deve valer para a igreja, é que adorar a Deus é a razão da nossa própria existência. É que glorificar a Deus deve ser a nossa maior alegria, deve ser o nosso maior deleite, o motivo mais excelente da nossa própria vida. E aqui o Salmo está dizendo, louvem o Senhor. É uma ordem, é um imperativo, é um mandamento para nós. Louvem o Senhor. Um soldado em batalha não ignora as ordens do seu comandante. Da mesma forma, Deus nos deu um comando claro. Louvem o Senhor. Louvem o Senhor. Não é uma sugestão, é uma ordem. Louvem o Senhor. Se nós tomamos as ordens humanas com seriedade, quanto mais devemos obedecer ao Rei dos Reis, dizendo para a gente, louvem o Senhor. Mas nem todo mundo vê essa ordem com bons olhos. Alguns anos atrás, um articulista de uma revista americana, ele escreveu assim, adoração é um aspecto da religião que sempre achei difícil de entender. Suponha que postulemos um ser onipotente que, por razões a nós inescrutáveis, decidiu criar alguma coisa diferente dele mesmo. Por que ele deveria esperar que o adorássemos? Não pedimos para ser criados. Muitas vezes as nossas vidas estão cheias de problemas. Sabemos que tiranos humanos, inchados de orgulho, almejam a adulação e homenagens. Mas um Deus moralmente perfeito certamente não teria defeitos de caráter. Então, por que todas essas pessoas estão de joelhos todo domingo? Por que essas pessoas estão adorando se esse Deus é de fato perfeito e que não precisa de outras coisas? Em outras palavras, o único motivo que esse escritor consegue imaginar para que Deus exija o nosso louvor é que ele tem necessidade disso. De que Deus tem necessidade que alguém o adore, e para ele isso é um defeito. Deus seria como homens orgulhosos que precisam ser adulados, que precisam ser elogiados. Mas o que dizer da nossa necessidade de ver a beleza infinita e ter nessa beleza infinita, tanto prazer que faz surgir de nós um louvor autêntico? O que dizer se Deus for o ser mais admirável de todo o universo e ser para nós um prazer adorá-lo? Se esse for o caso, a ordem de Deus de que nós o louvássemos não seria uma exigência para o prazer dele, seria uma exigência para o nosso próprio prazer. Tem menos a ver com Deus ter necessidade de algo, tem mais a ver com nós termos necessidade de algo. A razão pela qual Deus busca o nosso louvor não é por ele ser incompleto até que a gente o adore. Ele busca o nosso louvor para que nós sejamos felizes quando fizermos isso. Nós temos necessidade disso. Nós temos necessidade de adorá-lo. Aliás, o Salmo 147 é um salmo que eu gosto muito. Ele diz assim, aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Como é próprio louvá-lo. A Nova Almeida Atualizada fala assim, fica-lhe bem o cântico de louvor. E a Nova Versão Transformadora traduz como é agradável e apropriado. Como é bom fazer isso, como é próprio fazer isso, como é agradável fazer isso. Então, louvem o Senhor, não porque Deus é carente de honra, não porque Deus é carente de homenagens. Louvem o Senhor, porque foi para isso que nós fomos criados. Fomos criados com esse objetivo, é nisso que nós temos prazer. Quando nós entendemos que a coisa mais bela do universo, nós podemos chegar na presença dele e o adorá-lo, homenageá-lo, exaltá-lo, o nosso coração se enche de alegria por conta disso.
Deus não precisa do nosso louvor, nós precisamos adorá-lo. Nós temos necessidade intrínseca disso, nós fomos criados para isso. Mas uma segunda coisa que esse salmo vai nos chamar a atenção é que ele é um chamado universal. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Então o salmista aqui está emitindo um apelo às nações gentílicas, aquelas fora do povo de Israel, a fim de que eles se unam junto com Israel no louvor dedicado ao Senhor. Portanto, a visão do salmista difere, por exemplo, daquelas dos fariseus na época de Jesus, que excluíam os gentios. Os gentios não podiam entrar no templo, os gentios tinham que ficar separados do povo, e se tocassem nos gentios estavam impuros para poder participar da adoração a Deus. Nunca foi esse o plano de Deus. Que a gente excluísse qualquer que sejam as pessoas. Por meio de Abraão, a bênção de Deus deveria se estender para todas as famílias da terra. O propósito de Deus é que o evangelho chegue a todas as nações e que todos os povos ouçam as boas novas de salvação, conheçam a Deus e louvem-no. Esse é o objetivo. Nações e povos na Bíblia não se refere a estados políticos como nós conhecemos, como o Brasil, como Estados Unidos, como a Argentina. Nações e povos são grupos étnicos, né? São grupos linguísticos, são grupos culturais dentro desses estados políticos. Então, no Antigo Testamento, nós estamos acostumados a ler, né? Quando a gente lê lá o livro de Êxodo, de Números, de Deuteronômio, a gente lê sobre os Jebuseus, sobre os Amorreus, sobre os Eveus, sobre os Girgazeus e assim por diante. Dessa forma, quando nós lemos aqui no Salmo, louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, o salmista está dizendo, louvem ao Senhor Maninka da Guiné-Bissau, louvem o Senhor os Baluques do Paquistão, louvem o Senhor os Bugis da Indonésia, louvem o Senhor os Wa da China, louvem o Senhor os povos somali. É disso que ele está dizendo. São estes o tipo de grupo aos quais Jesus se referia, quando dias após a sua ressurreição, ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, de todos os grupos étnicos, de todos os povos, de todas as etnias. São estes os grupos a que Jesus se referiu, quando ele disse, e este evangelho do reino será pregado por todo o mundo como testemunho para todas as nações, para todas as etnias, e então virá o fim. Uma pergunta importantíssima para aqueles que seguem a Jesus Cristo nos dias atuais é: quantas nações existem, quantos desses povos ainda não foram alcançados com o Evangelho de Jesus Cristo? Como é que esses povos vão obedecer o chamado do Salmo 117 para louvar o Senhor, se eles ainda não conhecem a respeito desse Senhor? Imagine um grande coral onde apenas algumas poucas vozes cantam e o restante fica em silêncio. Seria algo estranho, né? Um grande coral com apenas alguns cantando. O propósito de Deus é que todas as nações participem desse grande louvor. Mas ainda há povos que não ouviram essa melodia do Evangelho. A igreja precisa ser a ponte que leva essa música a quem ainda não conhece. Meus irmãos, as agências missionárias do mundo estimam que existem cerca de 7.000 povos não alcançados ainda. 7.000 povos onde não tem nenhum cristão, ou onde a presença cristã ela é mínima, ela é imperceptível, ela é irrelevante no meio daquele grupo. Quero passar um videozinho aqui para vocês, curtinho, só para vocês entenderem esse aspecto. Acho que o áudio lá também, ó. Não, lá do... Só desconecta. Aqui, ó. Isso, acho que não. Pode soltar. Sim. Ele está mutado agora. Aí, agora sim. O que é um PNA?
PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram tha ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para tha ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje, como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulos de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos, podemos mudar isto. Então esse salmo, portanto, ele tem uma ampla visão missionária, uma vez que combina com a verdade central das Escrituras que o Cordeiro de Deus foi morto e com seu sangue ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, de todas as etnias. Ele morreu por cada uma delas. Quando nós juntamos a ordem louvem, mais o chamado universal, todas as nações, todos os povos, nós podemos afirmar que o propósito de Deus é ser louvado, apreciado por toda a terra, por todo o universo. Por isso que missões é esse movimento transcultural cujo alvo é ajudar as pessoas a parar de se acharem tão importantes e começarem a dar importância ao seu Criador. Missões é um esforço transcultural de transformar o coração das pessoas para que Deus seja mais louvado no coração delas do que as estrelas do esporte, do que os artistas famosos, do que os políticos carismáticos ou qualquer outra coisa que Deus tenha criado. Missões é um esforço transcultural que ajuda as pessoas a experimentar a Deus como o tesouro acima de todos os outros tesouros. É uma luta de vida e morte a fim de dar vida eterna às pessoas, e isso consiste em conhecer e ter prazer em Deus para sempre. Mas há uma terceira questão aqui nesse salmo que é uma razão poderosa. O texto vai dizer: porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então nós temos dois motivos para a gente poder louvar ao Senhor: o amor leal dele e a sua fidelidade. E a palavra hebraica resede, traduzida aqui por amor leal, ou talvez na sua Bíblia como misericórdia, é um dos mais ricos vocábulos hebraicos de toda a Bíblia,
que aponta para o amor pactual de Deus para com Israel. O pacto que ele fez lá no começo com Adão e foi passando com Noé, com Abraão e assim por diante. Esse amor leal não pode ser medido porque ele não tem fim, de modo que nós fomos perdoados e salvos por causa desse amor. Nós, cada um de nós, merecíamos o inferno, mas nós recebemos o céu. Nós merecíamos a condenação, mas nós fomos justificados dos nossos pecados. A palavra aqui traduzida por imenso, em outras versões como grande, significa forte, evidencia que o amor de Deus não é apenas grande em volume, não é apenas grande em quantidade, mas é também poderosa, é um amor que prevalece sobre o pecado, prevalece sobre Satanás, prevalece sobre a morte e o inferno. A segunda palavra, fidelidade, aponta para a confiabilidade, para a durabilidade da verdade de Deus. O caráter de Deus, ele não muda, a sua palavra não muda, a sua verdade não muda. Ele cumpre as suas promessas, nenhuma delas cai por terra. Deus é sempre fiel em sua revelação, em suas palavras, em seus atos. Portanto, o salmista está dizendo, Deus é amoroso e fiel a Israel. Portanto, todas as nações e povos fora de Israel, louvem-no também. Mas isso parece uma lógica estranha. Por que a bênção de amor e fidelidade de Deus para com Israel seria a razão para o louvor de todos os povos e nações? Ora, não tem a ver com Israel? Então quem tem que louvar a Deus é Israel, mas o chamado é para todos os povos. Mas não é estranho se a gente se lembrar da promessa que Deus fez a Abraão. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra seriam abençoados por meio de Abraão. Como isso? Como que o Abraão ou a sua descendência iria abençoar todos os povos da terra? Ora, porque a semente última, a semente decisiva de Abraão, foi o Messias, foi o Filho de Deus, o Salvador do mundo, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo explicou isso quando ele falou assim, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. O descendente de Abraão. E esse Jesus Cristo oferece a si mesmo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não apenas o pecado de Israel, tira o pecado do mundo. Diz ele que aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Qualquer um crê, não importa em que lugar desse mundo esteja. Ele estende as mãos para Israel e para as nações, e ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz então aos discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus irmãos, dessa forma, quando o Salmo diz, louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre, aleluia. O salmista está dizendo, enfim, que todos os povos louvem a Deus, porque através de Israel, um Salvador viria ao mundo. Ele iria pagar todos os nossos pecados, ele iria cumprir todas as exigências de Deus a seu favor, ele iria morrer, ele iria ressuscitar, ele iria se assentar à direita de Deus no céu, e ele virá um dia para julgar vivos e os mortos. Enquanto o dia de julgar vivos e mortos não chega, ele está reunindo, ele está ajuntando os seus eleitos de todos os povos da terra, por meio do fiel labor missionário de sua igreja. E aí um dia, ele será louvado por toda língua e tribo, todo povo e toda nação.
É a sua meta. E Ele chama todos nós para ser pessoas que ou prosseguem em missão ou enviam missionários. Ou a gente vai ou a gente envia. Ou a gente vai ou a gente contribui. Ou a gente vai ou a gente ora. Esse é o nosso chamado. Um missionário conta que ao pregar numa tribo remota, um homem chorou e disse para ele assim: se aquilo que você está dizendo é verdade, por que vocês demoraram tanto para nos contar? Por que vocês demoraram tanto para vir aqui, né? Atravessar o oceano e vir contar para a gente isso? A fidelidade e o amor de Deus são motivos suficientes para a gente proclamar a salvação sem demora. E para encerrar, esse salmo também fala de uma doxologia fervorosa. Aleluia! Aleluia! Na verdade, o salmo termina da mesma maneira como ele começa. Porque louvem é a palavra aleluia, mas na forma imperativa. Começa chamando todas as nações e povos ao louvor e termina com o próprio salmista louvando. Imagine, meus irmãos, aquela cena descrita lá em Apocalipse capítulo 7, 9, onde uma multidão de pessoas de toda tribo, língua, raça e nação está louvando a Deus. O Salmo 117 começa e termina com louvor, porque é esse o destino final da humanidade. É isso que vai acontecer. Se louvaremos a Deus eternamente, por que nós não começamos agora? Louvando a gente mesmo e convidando outros para louvarem também. Eu não sei se você já percebeu, e aí eu encerro a minha palavra, que todo prazer, ele flui espontaneamente em louvor. Toda espécie de prazer. O C.S. Lewis vai dizer que, por exemplo, o mundo ressoa com amantes que louvam suas amadas, com leitores que louvam seu poeta predileto, com caminhantes que louvam a caminhada pelo campo, com jogadores que louvam o seu jogo favorito. Aí ele fala: louvor ao tempo, louvor a vinhos, louvor a pratos, louvores a atores, motores, cavalos, escolas superiores, países, personagens históricos, crianças, flores, montanhas, selos raros, raros besouros, às vezes até mesmo a políticos ou estudiosos. A gente gosta de algo e a gente louva aquele algo. Mas uma outra coisa que talvez você não percebeu é que assim como todos os homens louvam espontaneamente a tudo quanto valorizam, eles também espontaneamente, eles convocam os outros para que os acompanhem nesse louvor. Por exemplo, ela não é linda? Não basta você afirmar que aquela pessoa é linda. Você convoca para o outro também fazer a mesma afirmação. Não é? Ela também é linda. Isso não foi fantástico? É um convite para você afirmar que aquilo foi fantástico. Você não acha isso magnífico? Você está falando para uma outra pessoa juntar você no louvor. O salmista está dizendo a todos que louvem a Deus, como todos os homens fazem quando falam sobre aquilo que eles mais gostam, sobre aquilo que eles mais acham bonito, sobre aquilo que é mais belo nesse mundo. O propósito final de missões não é apenas pregar o evangelho, não é levar pessoas da terra para o céu, é levar os povos a louvar o único Deus verdadeiro. Esse é o propósito. Quando nós compartilhamos Cristo, nós ajudamos as pessoas a encontrar a sua maior alegria, que está nele próprio. Se sabemos que há 7.000 povos não alcançados, se nós entendemos que Deus deseja ser louvado por toda tribo e nação, então a pergunta que nos resta é: o que nós vamos fazer a respeito? O que nós vamos fazer a respeito disso? Porque Deus não nos chamou para assistir ao avanço do Evangelho de longe. Ele nos chamou para participar disso. O destino já está decretado. No último dia, vai ter gente de toda tribo, língua, raça e nação adorando ao Senhor. A questão é se eu e você participamos disso ou a gente ficou de fora. Tá? Isso vai acontecer. Vai ter lá no céu pelo menos um representante de cada etnia. A questão é: você contribuiu com isso ou não? Você doou para isso ou não? Você orou por isso
ou não? Você compartilhou com as pessoas para isso ou não? Você irá às nações? Você vai enviar alguém às nações? Você vai sustentar alguém que está nas nações? Porque como igreja nós só temos duas opções: sermos missionários ou sermos desobedientes. Só essas duas opções. Qual vai ser a nossa resposta ao chamado de Deus? Amém? Vamos orar? E aí então vou passar para a Eliette, ela vai conduzir mais uma música. Senhor nosso Deus, durante esse mês que nós estamos lembrando de missões mundiais, daquilo que o Senhor está fazendo e quer fazer nas nações, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós pelas nossas omissões, pela nossa preguiça, pela nossa falta de investimento, por tantas vezes que nós esquecemos de orar pelos missionários, pelos perdidos que estão próximos de nós, pelos perdidos que estão distante de nós. Pedimos perdão a Deus porque a gente gasta dinheiro com tantas coisas supérfluas e a gente não investe os nossos recursos naquilo que de fato importa. Nos perdoe, Pai. Perdoe a nossa negligência, perdoe o nosso pecado e nos ajude a se conscientizar, ó Pai, das coisas que realmente valem a pena investir a nossa oração, investir o nosso tempo, investir os nossos recursos, investir os nossos dons e talentos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a priorizar aquilo que o Senhor valoriza e que as outras coisas ocupem um lugar secundário na nossa vida, Pai. Abençoa, portanto, Senhor, cada missionário que está no campo, aqueles que estão nos países islâmicos correndo risco de vida, aqueles que são perseguidos nos contextos de ditaduras, naqueles, ó Deus, que passam dificuldade financeira por falta de recursos para continuar pregando o Teu Evangelho, aqueles que são desprezados pela sua família, pela sociedade, fortalece eles, abençoa a vida deles, enche-os, ó Deus, da Tua presença, de graça, de poder, para que eles continuem fazendo aquilo pelo qual foram chamados, e o Senhor possa usá-los como instrumento para que cada povo, para que cada etnia conheça o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Pai. E ajuda a gente como igreja, Pai, a fazer o nosso trabalho missionário aqui na nossa cidade, mas não deixar de orar, não deixar de contribuir, não deixar de enviar os chamados pelo Senhor às nações. Abençoa o pastor William, a Carol, seus 3 filhos lá na Guiné-Bissau. Sustenta eles ali, Senhor. Supre cada necessidade, usa eles no meio daqueles povos, os abençoa durante o aprendizado da língua, do aprendizado da cultura, que não venha a faltar os recursos para ele fazer a Tua obra, que o Senhor possa dar saúde para eles, proteger dos vírus, das bactérias, das doenças próprias daqueles povos, que o Senhor possa livrá-los de todas essas coisas, que o Senhor possa sustentar a vida dos seus filhos, ó Deus, para que, às vezes, numa região precária, que não tem escola, que não tem muitos recursos, eles possam ter tudo aquilo que precisam para se tornarem homens, mulheres de Deus, e aprender a ler, aprender a escrever, que aquilo que lhes falta ali naquela sociedade, o Senhor possa suprir de maneira extraordinária, Pai. Abençoa a gente para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, o nosso alvo, para que a gente possa abençoar a campanha de missões, para que a gente possa abençoar a família do pastor William, que a gente possa abençoar a vida do Lucas e da Marta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos colocam de pé, enquanto a gente vamos louvar o último hino. Os irmãos que vieram preparados para ofertar, esteja à vontade. Amém? E lembrando que à noite nós temos cantina, torta de frango, deliciosa, feita pela Midian. Não deixe de pegar a sua, tá? E quiser procurar a Midian, Stefano, Léo, para encomendar, esteja à vontade. Amém? Convido o Ministério de Música.